Agora será com a mamãe Natália e ela vai contar um pouquinho da experiência dela como mãe atual aqui da escola, com 2 filhos, uma bebê de 2 anos e uma criança de 6 anos. Então, eu vou pedir para a Natália conversar com a gente sobre o encantamento dela de ver o desenvolvimento musical dos filhos aqui na Escola Harmonia. Então, deixa eu chamar a Natália para entrar aqui na live com a gente. Enviar o convite. Então, convite enviado. Agora vamos aguardar. Oi, Natália. Tudo bem? Tudo bem? Que bom. Obrigada, viu? De você estar aqui na live comigo, de ter dado certo. Que bom, obrigada pelo convite, Cris, que alegria. Imagina. Você está me ouvindo bem aí? Tô ouvindo sim, vocês me ouvem bem? Aqui tá tudo bem. E depois o pessoal também vai falando aí pra gente se tá ouvindo, o som tá bom, né? Se o meu som, o som da Natália, né? Como é que tá? Se tá tudo bem aí, tá bom, pessoal? Vai dando um ok assim pra gente saber se tá chegando o nosso áudio. Natália, você tá aqui representando todas as mamães, né, que fazem aula na escola, né, e que trazem os filhos para aprender, né, na musicalização infantil. E eu sei do seu encantamento, porque a gente conversa bastante, né, durante as aulas, depois da aula. A nossa reunião de pais foi maravilhosa, a gente conversou bastante também. E eu achei que seria uma ótima oportunidade para a gente também deixar isso registrado para outros pais, né? Para quem quiser fazer pergunta para a Natália como mãe, né? Para mim, e da gente saber, né? Se todo mundo tem essa compreensão da musicalização infantil, do tanto que a gente consegue atingir com a criança, né? E como eu sei também você tem um conhecimento de música e aí você tem um outro olhar, né? Quando você percebe o ponto musical que a gente está atingindo, né? Você reconhece isso em atividades que teoricamente parecem tão simples, né? E o quanto a gente consegue atingir com a criança, às vezes tão pequena ou os maiores também, né? Então, a nossa conversa aqui vai ser para você dizer o que você está vendo dos seus filhos, né? Do desenvolvimento musical deles. Então, você conta para o pessoal quando que você chegou aqui na escola e como que está sendo isso. Conto sim, claro, com a maior alegria. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cris. Mais uma vez eu agradeço por esse convite. É sempre uma alegria partilhar o que está no nosso coração, né? O que faz razão na Sim. nossa vida, o que faz sentido e ver o desenvolvimento dos meus filhos. O Benjamin tem 6 aninhos, como a Cris contou aqui, a Catarina 2. A Catarina iniciou na musicalização com 1 aninho, né? Ela não sabia ainda andar, mas já sabia, eu já sabia o lugar dela. E muitas vezes a gente pensa que, talvez como pais, eu não sei se os pais que estão aqui se identificam, a gente imagina musicalização ou aula de música, que instrumento meu filho vai tocar, Uhum. né? Eu tenho sim uma formação musical, eu iniciei a musicalização, né? Com certeza minha mãe também tinha essa consciência, mas foi de uma outra forma que ela me entregou. Ela me entregou da forma que eu também entendia que era musicalização, que era através dos instrumentos. Eu toco piano, iniciei com 6 anos, né? E fui até a minha adolescência, mas a identidade no instrumento. E é diferente do que hoje eu consigo oferecer para os meus filhos, né? Recebo com muita gratidão que os meus pais me entregaram e amplio isso aos meus filhos, né? Mas agora de uma outra forma. E conhecer a Escola Harmonia vai além da musicalização, sabe? Porque vocês estão fazendo aniversário, né, Cris? É, 28 anos. 28 anos de escola. E assim, eu posso falar como uma mãe, me sinto muito lisonjeada de representar as mães, porque ali
entre uma aula e outra a gente se conecta, né? E eu sei que são mães incríveis e Verdade. que honra minha poder representar todas essas mulheres incríveis que estão ali e conectam com o que eu também acredito. Mas assim, estar ali naquela escola é além de entregar musicalização para os filhos. Quando eu vi esse post que você colocou da fotinho de como a escola era, de como aquele espaço físico era e como ele é hoje, e é encantador, pessoal. Quem está aqui e não conhece a escola, eu sou muito fã mesma da escola, então só de passar lá na frente vocês veem que é um lugar assim encantador, um lugar acolhedor. E na foto que você postou, a gente vê que é o mesmo prédio. É o mesmo prédio, assim, a originalidade na fachada, na barrinha da porta. Ou seja, você conseguiu transformar aquilo. E muitas vezes, quando a gente pensa em reforma, a gente pensa em gastar o maior dinheiro do mundo. Você manteve as estruturas e trouxe a sua personalidade. E a sua escola é exatamente isso, Cris, sabe? É receber o básico, mas ir além disso, sabe? E assim, a recepção começa ali no jardim já. Antes de chegar na escola, você passa por um jardim que não é só um enfeite, que ele te convida a sentar no banco, que é extremamente agradável, porque quem é mãe sabe, né? Vai levar o filho, a gente tem que se encaixar na rotina, a gente vai trabalhando do celular, e às vezes você tem que achar um cantinho, ali você tem um cantinho agradável, enquanto seu filho está aprendendo, você está ali conectada, está fisicamente, mas tem um espaço para você. Tem até jabuticaba, que eu amo, né? É a minha fruta preferida. Aliás, tá cheio, viu? Tá Ah, meu Deus, ainda florida. bem que as aulas estão voltando e eu vou chupar É, jabuticaba. tá super florida, ainda elas não estão prontas, mas vai dar muita jabuticaba e a pitanga também tá carregada. E é isso, Olha, sabe, gente? O que que tem a ver jardim, jabuticaba com musicalização? Tem tudo a ver, porque você se sente acolhido, você se sente parte. E quando o pertencimento acontece, tudo flui, né? Eu me sinto parte de tudo aquilo. Eu me sinto parte daquela escola e a escola faz parte da nossa rotina. Então as crianças esperam o momento daquela aula, enfim, e é tudo muito bem pensado. Então, nesse primeiro momento, eu quero trazer isso com muita gratidão e eu seguramente represento todas as mães nesse sentido, porque você pensa em tudo para nos acolher. Então, a salinha que tem do lado, porque muitas vezes a mãe que tem mais de um filho, como é o meu caso, você vai com um pendurado com o outro, e daí? E daí tem uma salinha lá com um monte de brinquedos que a sua criança se identifica, tem uma lousa linda que ela pode pintar. Então, assim, é tudo pensado. E muitas vezes não tem esse contexto. E daí, na nossa rotina de mãe, isso fica muito difícil, porque daí a gente tem que ficar pendurado com um, não tem aonde sentar, esperando o outro sair, e aquilo vira um peso. E estar na escola é uma alegria, é um tempo, né? Eu, na minha, assim, loucura de mãe, empresária, advogada, eu tô sempre... O meu celular é meu escritório. Eu sinto possível encaixar na minha rotina tudo isso, né? Então, sim. é E isso, né? e o jardim pode te dar a possibilidade de trabalhar descalço, se você precisar, né? Então você já se conecta de outra forma. Enquanto um filho faz aula, o outro pode fazer piquenique com a mãe no jardim, né? Então, talvez a gente, se fosse pensar num piquenique ou num tempo para realizar isso, às vezes a gente não tem. E aqui, né, enquanto você espera um fazer aula, o outro, você pode se propor, né, se dar de presente esse tempo para ficar ali com a criança, né? E ter, assim, um tempo precioso da semana, mas dedicado a eles, né? Isso é pensado dessa forma também, né? É gostoso isso, é gostoso saber. E eu fico muito, muito feliz de ver que essas coisas acontecem aqui, né? E às vezes a mãe terminou a aula e fala assim, posso ficar mais um pouquinho no jardim? Claro que pode, é É para sobre o vocês, né? acolhimento, é sobre o Uhum. acolhimento que vocês conseguem fazer de uma maneira
e que vai além de uma escola de música, né? Vocês entregam mais do que a musicalização, que já é incrível, que a gente já vai falar sobre isso. Mas, assim, entrar ali, e a gente está num período... É Páscoa. O seu cuidado com os coelhinhos aparecendo e a escola se transforma. E é tão lindo ver o brilho no olhar dos nossos filhos, conectado ali com o que está acontecendo no mundo exterior. Olha lá a minha escola com tudo isso. E daí é festa junina e a escola se transforma. E então é Natal, a escola se transforma. Assim, esse cuidado, né? Eu sou testemunha e assim, meus filhos fazem diversas atividades porque fazem razão para mim, tanto esporte quanto musicalização, mas a Escola Harmonia ela é esse todo, né? É muito lindo ver essa preparação, essa sua entrega dos seus funcionários. Tá tudo alinhado, então é muito prazeroso estar com vocês. Que bom, fico feliz em receber esse retorno, em poder compartilhar com tantas pessoas isso. Como eu disse, acho que numa das lives de hoje da manhã, eu falei assim, essa sensação de uma extensão da nossa casa, né? Que deixa de ser escola, mas é a extensão da minha casa para receber vocês, assim como a extensão da casa de vocês, né, aqui dentro, de vocês sentirem esse acolhidos e ter esse acolhimento, né? Então isso realmente faz sentido. É isso. E a musicalização, né, em si, eu trazia o contexto da minha experiência musical enquanto pianista, né, e gostar muito, mas foi algo assim diferente da experiência que eu vejo que eu ofereço hoje para os meus filhos, né? Uhum. Quando eu entrei para a aula de piano, eu tinha ali as minhas metodologias, eu tinha o meu anon, o bar, eu tinha, quem toca piano sabe do que eu estou falando. Eu tinha as escalas que eu tinha que praticar, enfim. Isso tudo, claro que me trouxe muitos aprendizados e não se descarta isso. Mas eu não tinha uma consciência, mas talvez a minha alma tinha e se conectou com você, né? Porque quando a gente iniciou, num primeiro momento, talvez eu imaginasse também, que instrumento eu vou escolher para o meu filho agora? Ou ele já tem capacidade de escolher um instrumento? Ou a família sempre perguntando, ou os amigos, ele faz, mas que música, que instrumento que ele toca? Ele já toca violão? Ou ele já... Não, não é sobre isso. É sobre uma conexão, né? E daí isso foi incrível. Porque daí ver o que é o poder da música, né? O poder que isso tem na vida de uma criança, principalmente na primeira infância, é lindo. E daí, enquanto mãe, o meu coração foi se alegrando cada vez mais, né? Eu me dispus a aprender ali junto com eles, porque mesmo eu tendo possibilidades de não estar presente, tendo alguém que possa me substituir, eu faço questão de reservar um momento ali na agenda e estar junto com eles, bloqueio mesmo, para viver essa experiência com eles. Mas, assim, poder ver uma criança de 2 anos, que é a Catarina, e o Benjamin de 6. Esse ano nós fizemos uma experiência, né, Cris? A gente, Foi. pela primeira vez, criou um grupo G Família, né? Um familiar, que pudesse contemplar mais de uma idade, porque a escola é muito organizada e tem cada etapa, cada grupo com o seu desenvolvimento. E a gente falou, vamos ver como que vai ser, e como eu confio muito em você, a gente foi para esse grupo e foi incrível. Incrível ver como é que pode, enquanto o Benjamin estava ali aprendendo a escala no xilofone, a Catarina estava sentindo o corpo, do pezinho à cabeça e fazendo a sua escala também. Então, como que a música é absoluta, né? Ela é absoluta e você que traz a técnica, aplica. Então, assim, o que tem a ver uma criança tão pequenininha? Uma criança, por exemplo, a minha filha entrou na escola, ela ainda não tinha discernimento sobre o que é dividir ou sobre o que é guarda agora. E como que é, com muita delicadeza e conexão, através de uma música, a alma da criança conectar com aquela verdade,
E ao invés de guardar as coisas em casa, ser um momento de birra, a gente inicia uma música e as crianças começam a guardar tudo, né? Exato. É lindo isso, é lindo. E daí, vamos cantar a música aqui, Cris, um pedacinho, né? Guardar a música. Vou guardar meu brinquedinho. Brinquedinho. Tra Então, la assim, la la la. lá, 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 lá. Lá em casa, quando começa? Tra, lá, 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 lá. Parece, é doida. Não, é um aprendizado, porque a maternidade é um desafio, né? É um Sim, desafio. sim, Mas de que maneira eu vou olhar para esse desafio? Quando as sim, situações apresentam. Toda mãe, eu tenho certeza que as que estão aqui já vivenciaram um momento de birra dos filhos. sim. Mas quando a gente conecta, o que essa birra quer me dizer, né? Uhum. Ali na música, a gente trouxe uma outra tradução para o guardar. Sim, ele faz parte da brincadeira. Faz parte da brincadeira e fica mais leve. Não precisa ser algo que eu vou deixar de fazer, né? Ou que eu não quero fazer. Eu tô cantando, a brincadeira continua e agora ela só mudou de lugar. Ao invés de eu continuar aqui no chão, eu vou brincar de guardar. E é muito interessante que isso acontece de forma natural, porque a criança sabe que algo melhor vai vir depois, né? Lindo isso. E daí Uhum, é essa mágica. Que às vezes as pessoas uhum. falam assim, nossa, como você tem sorte, como eles são bonzinhos. Óbvio, eu sou muito abençoada por Deus. Mas eu invisto nessas situações. Então, Uhum. e quando eu decidi investir em música, porque é um investimento mesmo. Talvez quem esteja Sim, assistindo a gente agora ou num outro momento vai dizer assim: ah, mas agora eu não tenho uma condição financeira, agora eu não tenho tempo. Realmente, você vai investir dinheiro, você vai investir tempo, como eu também invisto. Mas o que é prioridade? O que é uhum. prioridade? Talvez você fala que não tem dinheiro, mas a gente gasta com um sapato que não era necessário, gasta. Então é o que é prioridade. Se faz Sim, razão para mim, se eu sinto no meu coração que é prioridade esse desenvolvimento para o meu filho, ele vai além daquilo. Seja no sim, esporte, meu filho faz futebol. Ele não está no futebol para ele se tornar um jogador de futebol. Se isso for o dom dele, sim, eu vou respeitar. Mas ele está no futebol para aprender sobre disciplina, para aprender sobre convivência com os amigos. Então, vai além do esporte. E é sim, isso que eu vi na música, vai além da uhum. música. Sim, Tocar um instrumento que ele também vai escolher o que ele se identifica, vai além. O que eu estou plantando raízes, né? O meu Benjamin, ele é mais rígido. O que a Catarina tem de fogueteira, né? Ele tem, ele é mais reservado. E a sim, música proporciona a ele esse movimentar do corpo. Então sim, vai além. Quando a gente propõe uma dança e no começo ele fica assim, meio, não gosto muito de dançar. Dali a pouco ele já tá mexendo as perninhas, e dali a pouco, porque ela é tão absoluta que vai tomando conta da alma dele, e ele vai fazendo aquilo com uma alegria. Então o que eu tô proporcionando? Eu tô proporcionando desenvolvimento dele, emocional, inclusive. sim. Contribuir para ajudar ele até na onde ele precisa um pouco mais de soltura, né? Um pouco mais de alimento, porque ele tem é dele a observação, né? Então ele te avalia, assim, né? Ele olha toda a atividade primeiro, e aí será que eu vou, eu encaro ou não, né? Então ele tem essa avaliação primeiro. E às vezes a música vai tirar ele desse lugar e vai trazer ele para o lugar de eu posso me deixar levar, né, por essa atividade. Eu vou me divertir também fazendo isso. E olha como é lindo isso. Uhum, É, a mesma aula acolhe esse movimento do bem e acolhe a Catarina que, se deixar, ela tá lá em cima do seu colo, tocando e dando mil beijos e dançando e pulando com uhum, respeito. Todos eles se sentem acolhidos.
Numa Uhum. aula tradicional, e aqui eu não estou dizendo que o que é certo e o que é errado, mas o que faz razão para mim, ele sentaria, imagina na minha experiência lá, quando eu fazia aula de Sim, piano. Chegou a sim. hora do piano, senta aqui, abre, vamos Uhum. fazer a escala tal. Vai chegar o momento disso. Mas ele Sim, não parte disso. Ele sim, parte de uma estrutura que faz toda a razão para ele. Então, ele não aprende as notas musicais, as crianças aprendem notas musicais na Escola Harmonia brincando de jogo da memória. Isso é lindo. Meu filho aprendeu Mozart brincando de basquete. Então, uhum. é incrível, faz toda a razão para ele, que gosta de bola, que tem movimento. E entende, tananã, 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 entender esse ritmo, totalmente conectado, né? O pessoal que quiser ver depois pode entrar no meu Instagram. Eu tenho um destaque só de musicalização. E eu registro ali Hum. tudo que a gente apronta lá na harmonia. É isso mesmo, é porque a criança pequena, nesse primeiro setênio, ela precisa ter verdade nas atividades, ela precisa ter conexão, né, com as atividades, e a criança pequena, ela é movimento, né? Então, a gente tem momentos de muito movimento na aula, para depois ter momentos de concentração, mas esses momentos de concentração, eles são mais curtos por conta da idade, né? Então, a gente tem essa expansão. Quando eu quero uma concentração para uma história, por exemplo, né, o que é interessante para a criança, ou quando eu quero uma concentração para uma banda rítmica, no caso da idade do Benjamin, que ele precisa olhar as notas para tocar, que ele precisa prestar atenção no ritmo, antes dessa atividade, eu faço uma atividade de muito movimento. Então a gente vai para fora primeiro, a gente se movimenta, e depois eu venho e concentro naquilo que eu quero que ele esteja muito focado, né? E por essas razões é que a gente consegue grandes coisas com as crianças. É isso. E assim, eu vejo tanto a base sendo construída que esses dias ele teve acesso pela primeira vez com a flautinha doce. E Uhum, assim, como ele se desenvolveu rapidamente. Ele entendeu, porque não é uma mágica, não é. Tem a base construída e aquilo fez uhum, razão. Apresentou, ele conectou, utilizou tudo que ele já tem interiormente, dentro dele, uhum. e ele pôs para fora. Então, eu imagino que esse investimento no primeiro setênio constrói o que a criança leva para a vida toda, né? Sim, E depois ele vai ter a vida toda para escolher qual é o instrumento musical e pode tocar vários, inclusive, pode se interessar por vários, ou ainda que não se interesse por nenhum. A música nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Ele vai sim. sentir. Eu vejo a percepção da Catarina, meu Deus, o barulho. O barulho, ela é longe, ela sabe o que está acontecendo. Se é agudo, ela percebe que é diferente. Se é grave, e isso não é. Isso está sendo construído dentro dela, né? Sim. E pensar que a gente conhece muita música infantil, a gente tem, né, os pais têm muito acesso hoje em dia a sites maravilhosos, né? A gente tem muito acesso hoje de coisa boa, mas ainda assim, o quanto que a aula pode ainda ampliar esse leque de repertório, né, de atividades para se brincar com a criança, né? De atividades para você, de repertório para se cantar com a criança, né? Então, que você vai lá em casa, no meio da sua distração ali, né, no meio da brincadeira, quanta coisa a gente pode cantar junto com a criança, naturalmente, né? O quanto esse repertório vai aumentando, que a aula possibilita isso. E como você disse, né, se eles não forem músicos, a cultura que eles vão levar, né, para a vida de todo esse conhecimento. Eu costumo fazer uma analogia que as pessoas entendem bem, porque a gente gosta muito, o brasileiro gosta muito de esporte, né? Então, assim, se você está assistindo um jogo, de qualquer esporte que seja lá, você escolhe um jogo. Se é um jogo que você entende as regras, você vibra, né, com cada ponto que acontece ali.
né? Porque você entende a regra. Então você sabe o porquê, né, daquela situação. E aí você vibra. E com a música é a mesma coisa. Se você entende as regras, se você entende a concepção, a percepção que ela tem em tudo, você, ao ouvir um show, ao ouvir uma apresentação, a participar de uma apresentação, você faz de maneira diferente, você vibra de maneira muito diferente, né? Então isso é uma Muito. cultura que você vai levar para a vida, E é né? muito lindo. E quando nós, pais, né, responsáveis por esses anjinhos que Deus nos confiou, conectam com isso, a gente vai além de uma entrega primeira, que é, por exemplo, meu filho está no futebol para ser jogador de futebol? Não. Meu filho está no futebol para ter tudo isso que a gente já comentou aqui. Aprender sobre disciplina, aprender sobre regras, mas também ter uma saúde física. Aquilo vai trazer. E a musicalização vai trazer uma saúde emocional. Então, Uhum. a gente também está olhando para isso, o que está além. Se ele vai ser um músico ou não, isso vai ser uma escolha dele. Mas o que é a entrega da musicalização? Assim, quando eu entrego saúde, eu entrego essa parte emocional para o meu filho. E daí vem tudo isso que você está dizendo. Eu estou plantando e um dia ele vai receber o que tem de melhor da vida. Quando ele Sim. for num concerto musical, ou num show de rock, ou numa banda ouvir pagode, ele vai conseguir escutar o cavaquinho e falar assim, gente, que massa esse cavaquinho tocando! Olha lá o Uhum. surdo no fundo. Ou ele vai escutar a bateria da escola de samba. Ele vai Uhum. conectar além do que os olhos dele vê, porque a alma dele conecta com todos aqueles sons, com tudo aquilo. Então é sobre isso. É sobre isso. E se faz razão para quem está ouvindo, não perde tempo, né? E procura uma inicialização musical para a vida do seu filho nesses primeiros Uhum. 7 anos, porque você está dando um presente para a vida toda, né? É, é isso mesmo. Que bom ouvir isso. O professor, né, quando a gente prepara a aula, quando a gente tem esse planejamento de pensar na divisão das turmas, de escolher, né, as atividades, o que fazer, qual o objetivo musical eu quero, quando eu canto aquela música, quando eu faço os movimentos corporais para aquela música, né, quando a gente escolhe tudo isso, a gente vislumbra, né, tudo que a criança pode se desenvolver, né? Então, para a gente, o planejamento, ele vai além de você ter somente o nome das músicas ali, né? A gente sabe o quanto a gente consegue atingir com aquela proposta. E quando a gente consegue passar isso para os pais, né? Então, dessa forma que você está narrando aí, né? O quanto que a gente vai você vivencia, né? Porque você está dentro da sala de aula, você está vendo, né? Então se vivencia ali tudo que ele está aprendendo. E quando as fichinhas começam a cair, ou quando a gente conversa na reunião e a gente, né? Ó, lembra daquela atividade? Aquela atividade foi pensada, né, para isso. Como é maravilhoso a gente encontrar esses resultados na prática, né? Que a gente vê isso acontecendo ali. E aí a gente vai se encantando realmente, né? Com as aulas. Eu, né? 28 anos fazendo E isso assim, e eu ainda me encanto. enquanto mãe, a gente vê esse desenvolvimento no coração da gente assim, é esse o caminho, tá tudo Uhum, certo, uhum, né? Essa escolha faz razão. E eu preciso dizer, porque assim, a escola Harmonia, quando você diz assim, não é a gente prepara, e é isso mesmo. Porque não é sobre chegar lá, agora é aula, tem até o módulo. Esse módulo, nós vamos trabalhar isso, né? A gente vai trabalhar o ritmo. Então, é planejado. Então, vai trabalhar o ritmo. Os pais estão conectados com o que vai trabalhar. As percepções, elas vão acontecendo ali. Então, é o ritmo. Você vê esse movimento corporal, como a gente comentou aqui. Cada aula é planejada. Não é aquela coisa, toda vez a mesma coisa, do mesmo jeito, ou perdendo hora. Ai, então a Cris chega perdendo hora. Ai, pessoal, desculpa, eu tô chegando. Não.
tá tudo certo, a escola tá acolhida, tá ali pronta para te acolher. Na pandemia, eu sou um exemplo, assim, um testemunho do quanto a escola cuidou dessas crianças, quando já foi possível a transição para iniciar. Tava ali a Pri com um alquinho cheiroso para passar nas mãos, a Cris pensando na máscara divertida, a Cris se veste com as roupas mais coloridas e lindas. Parece a Cris, ela é a encantada da escola, né? Então, assim, ela é Obrigada. a eterna tia Cris. Uhum. Então, assim, Ana, independente de onde está a pessoa que está ouvindo a gente agora, busque isso na escola, no lugar que o seu filho frequenta, porque isso faz toda a diferença. Ele vai se sentir pertencendo. Se ele não se sentir parte, não vai fazer razão para ele, vai ser um estresse, não vai valer a pena o que você investe de tempo, de dinheiro, se não tiver esse pertencimento todo, que com certeza você entrega, Cris. Parabéns, viu? obrigada, viu? Parabéns por Obrigada. todos esses anos de dedicação, por fazer parte da vida de tantas famílias, né? E de tantas Uhum. crianças. Com certeza a sua vida é um dom. Obrigada, viu? Muito obrigada. Antes da gente encerrar, acho que se você lembrar de mais alguma coisa, fica à vontade, a gente tem tempo. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você pensasse também de tudo isso que a gente falou, né? Se você fosse deixar uma palavra, ou uma frase, ou um depoimento, né? Do que é estar aqui na Escola Harmonia e da comemoração desses 28 anos da escola, né? O que você diria para as pessoas que vão nos ouvir? Eu sinto que eu fiz a escolha certa. Hum. E para uma mãe, isso é mais do que essas palavras significam, né? Uhum. Eu sinto que o meu tempo, o meu dinheiro, a minha vida, enquanto essa escolha está sendo um investimento valioso na vida dos meus filhos. E eu me sinto parte da Escola Harmonia. E isso faz razão para mim, porque quando a gente pertence, tudo faz sentido. Muito obrigada, viu? De fato, vocês fazem parte, estão me ajudando a construir essa história, né? Como tantas famílias que já passaram por aqui e tantas famílias que estão aqui nesse momento, né? E que você sabe que cada família, a gente tem um cuidado, a gente tem um carinho e a gente quer que todo mundo sinta dessa forma. Isso detém uma demanda, exige da gente, claro, mas também, de certa forma, é aquilo que eu falei, é a extensão da minha casa. Então, assim, é também de uma maneira natural que a gente faz isso, né? É claro que a gente se organiza para estar aqui antes, para o ambiente estar acolhedor antes da aula começar, né? Então, a gente sempre chega muito antes de vocês, a gente está aqui para receber vocês, né? E a gente prepara tudo, cada detalhe, né, pensando, mas é porque é verdadeiro para mim, é verdadeiro para o pessoal que trabalha aqui, para todos que estão aqui dentro, né, que recebem vocês, né? Tem que ser dessa forma, senão não é verdadeiro e senão não vai ser natural, né? Então, obrigada por representar as mamães, né, nessa live, obrigada por estarem aqui, por fazerem parte dessa história que a gente vai construir ainda muito mais para frente, Com muitos anos certeza. aí. Com certeza, Cris. Foi uma alegria para mim contribuir, né? Com o meu sentir, com a minha experiência. E com certeza, representando todas as mães, eu quero te dizer assim, com grande gratidão, obrigada, né? Pela sua vida, pelo seu dom, por acreditar na música e Sim, transmitir esse amor, né? O absoluto da música para a alma das nossas crianças, né? Você é sim. muito especial e quem te conhece sabe do que eu estou falando. E eu Obrigada. desejo, assim, muitos anos para a Escola Harmonia, muito mais, que muito mais crianças passem por aí e muito mais famílias recebam essa entrega de vocês, porque realmente vem do coração, a gente sente. Obrigada, viu? Muito Deus obrigada por abençoe participar. Amém. imensamente vocês, viu? Amém. Amém. Obrigada, viu?
Se puder, entra na live seguinte, que vai ser, a gente vai cantar parabéns para a escola. E aí você chama as crianças também, tá Tá bom? bem, Vou te mandar o link. eu tô no Ah, escritório, é? eles iam participar com certeza. Ah, então tá bom. Tá Tá bom? bem? Obrigada, viu? Obrigada a todos que Beijo. participaram também. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.